Nova Manhã. Entrevista. E olha, Michele, os jovens executivos estão chegando às cadeiras de decisão de grandes empresas e, segundo especialistas em recursos humanos, que aliás foram ouvidos pelo jornal Valor Econômico, os integrantes de gerações Y ou Millennials, que é de 81 a 96, e a geração Z, a partir de 1997, são alçados às diretorias por 3 razões principais: corporações aproveitando conhecimento e tecnologia, preocupação maior com projetos longevos e ainda a falta de currículos no mercado, que pressiona a qualificação dos próprios talentos em casa. Mas é muito maluco isso, né? Porque geralmente a gente fala desses mais jovens que não esquentam banco, que querem novos desafios e tal. Para a gente entender um pouco esse cenário, nós convidamos aqui o Carlos Júlio, que é consultor de empresas e palestrante, que pode falar um pouco para a gente a respeito dessa mudança. Ô Júlio, bem-vindo aqui à Nova Brasil. Chega a surpreender essa postura dos jovens executivos chegando ao poder? Porque é claro que você tem que ter uma reciclagem e novos talentos comandando as empresas. Mas, de algum modo, eles não costumam esquentar muito o banco nos lugares, né? Bom dia para você, bem-vindo. Muito bom dia, bom dia, Nonato, bom dia, Michele. Desculpe tô com a minha garganta meio pegando um pouquinho. E olha, a minha mulher deu positivo Covid, quer dizer, voltou esse negócio, aí precisa ficar de olho bem aberto nessa questão. Mas, Nonato, eu acho que é o seguinte: o que está acontecendo, e que é super bem-vindo, é que, evidentemente, você tem uma massa de jovens que entrou no mercado de trabalho, essa massa entrou no mercado de trabalho, assim como mulheres, e que, naturalmente, uma parte deles começa a ascender dentro das empresas, o que é muito bom. Você ter mais a presença do feminino na alta direção e ter também a presença de jovens na alta direção. A gente percebe, inclusive, que nos conselhos que você geralmente tinha aquele profissional 50 a mais, ou 60 a mais, né? Porque a ideia é que num conselho de administração, no conselho consultivo de uma empresa, a quilometragem conta, e conta sim, é verdade, mas você também vê o jovem chegando. E o resumo está muito bem feito aí por você, baseado na pesquisa do Valor Econômico. Toda empresa será tecnológica, toda empresa será digital, toda empresa irá se orientar por dados. E como essa juventude teve uma aderência muito grande na sua formação às tecnologias, aquilo que nós chamamos da digitalização dos negócios, o que é a digitalização? É você desmaterializar, é você regulamentar, né? Todos os Ds, né? Criam-se tecnologias que nem sempre os 40 a mais dominam. E aí, então, esse jovem vem e colabora muito nessas organizações. Então, é super bem-vindo a vinda dos milênios e da geração Z, a mais nova, dentro das organizações, e é justo que, com bom desempenho, eles também alcem posições de liderança. Carlos Júlio, e aí onde é que entra essa questão da vivência, da experiência, que geralmente é tão importante em cargos de liderança? Não, e é importante mesmo, Michele, bom dia. E é importante mesmo, né? Assim, eu tenho, porque hoje em dia, né, o Nonato foi gentil, falou que eu sou um palestrante, que eu sou um consultor, etc. Mas a minha atividade principal hoje está ligada a conselhos de administração, né? Eu milito em alguns conselhos de administração. Nesses conselhos, muitas vezes, eu lidero o comitê de gente e gestão e tenho até um curso de formação de conselheiros junto à Startse. E aí eu diria para você, respondendo a sua pergunta, Michele, aqui para os nossos ouvintes, existem determinadas profissões ou determinados cargos que a idade não diz muito em relação ao desempenho. Por exemplo, um programador, já que estamos falando de tecnologia, né? O que a gente chama um coder, um programador. Um programador, independentemente da idade dele, ele pode fazer o trabalho solo, e tem programadores que, por exemplo, programam 20 linhas, enquanto outros, no mesmo tempo, programam 10 linhas. Tem programadores que programam 20 linhas sem erros, e tem programadores que programam 10 linhas e ainda se encontra um ou outro bug ali no meio, uma outra linha mal escrita. Então, algumas dessas profissões você consegue desempenhar independentemente da idade.
Mas existem outras profissões que sim, a quilometragem é muito importante, né? Eu costumo dizer, o Nonato sabe disso, eu estudo e bebo vinho há muitos anos, mais de 30, Michele. E, por exemplo, para você começar a entender um pouquinho de vinho, você precisa de estudo mais litragem. Porque se você estudar e não beber, você não vai aprender. Se você beber sem estudar, você não sabe o que está bebendo. E também em muitas profissões você tem essa questão. Então, por exemplo, quando você é um CEO ou uma CEO, claro que a tua quilometragem também influencia, porque você já passou muitas histórias, demissões que você errou, contratações que você se equivocou, equipes que você montou de uma maneira e deveria montar de outra maneira, produtos que você apostou e não deveriam apostar, ou produtos que você deixou passar e de repente poderia ter sido um grande sucesso para a sua organização. Então é claro que a quilometragem também conta. Agora, Michele, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não consigo falar isso com relação a jovens ou menos jovens, ou sêniores. Mas sala de aula, né? Eu estou na sala de aula há 43 anos. E é muito nítido na sala de aula, nos últimos... Bom, isso veio acontecendo, mas nos últimos 10 anos, você tem... Você tinha no passado praticamente marketing, psicologia tal, a ascensão de maior número de mulheres na sala de aula lá na faculdade. Hoje, engenharia tem maioria de mulheres, medicina tem maioria de mulheres, então é evidente que essa massa de mulheres que estão se especializando, correndo mais do que os homens, vai subir também para o topo das organizações. E o mesmo, na minha visão, vai acontecer com muitos desses jovens que hoje acreditaram numa história de uma startup. Nem todas as startups dão certo, aliás, a grande maioria das startups ficam pelo caminho, essa é a estatística, né? E aí ele vai para o mercado já com uma experiência numa empresa pequena, que ele teve 1000 atribuições, e se essa empresa é financeiramente mais estável, claro, ele acaba fazendo uma carreira muito boa, uma carreira vitoriosa, e acaba subindo na hierarquia da empresa. Ô, Júlio, uma última questão aqui, eu pedi que você respondesse mais rapidamente. Eu vi um cidadão falando que esse movimento começou com as startups, né, e principalmente de guindar esses jovens a líderes. Mas isso vale também para as grandes companhias, né? Essa espécie de frescor para a gestão também vale para as grandes companhias, né? Não só vale, é necessário, Nonato. Porque, veja bem, os milênios, como você citou, a geração Z, eles sabem fazer coisas que nós não sabemos fazer, né? É uma geração que ela nasce digital e ela encontra soluções para velhos problemas e soluções para novos problemas que nós, na nossa idade, não necessariamente dominamos. Só que o que nós sabemos, que nessas startups, geralmente, quando ela é formada só por estes jovens, ela acaba, às vezes, não dando certo. E por quê? Porque esse jovem que é brilhante na tecnologia, ele não sabe contratar, não sabe demitir, ele não sabe contabilizar, ele tem dificuldade para precificar. E agora, quando você junta o cabelinho grisalho, né, com esse jovem que faz coisas com mais qualidade, mais rápido e com muito mais simplicidade, aí é explosivo. E eu acho que as grandes organizações já perceberam isso e estão recebendo esses jovens, seja internamente, seja incubando as novas ideias fora, e uma vez que elas funcionam, eles acabam internalizando no seu próprio negócio. É uma transação ou uma transição com equilíbrio, né, Michele? É mesmo. Júlio, obrigado, viu, por atender aqui o jornalismo da Nova Brasil, participar conosco aqui nesta sexta-feira, ajudando a gente a entender melhor esse cenário dos jovens executivos que vão chegando ao poder. Obrigada, Carlos Júlio. Um prazer ter estado aqui com você e rever você e a Michele, viu? Acompanho todas as manhãs. Aliás, é o seguinte, a Nova no meu dial tá ali porque eu adoro música brasileira e vocês são absolutamente únicos. Obrigada, Carlos Júlio. Muito obrigada. Agora são 7h26.